Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Estou aqui de novo para falarmos sobre o estudo das células dessa semana. Temos sido desafiados pelo Sermão do Monte. Sermão do Monte é uma bênção para nos fazer mergulhar na essência do Evangelho, do ministério de Cristo. E tema após tema, semana após semana, a gente tem sido mais desafiado em muitos aspectos, né? Em todos os aspectos. E, enfim, quero lembrar que antes de chegar até vocês, chegou a mim e me desafiou e me quebrantou e, enfim, Deus está fazendo uma obra em nossos corações, no coração da igreja, moldando o coração da igreja. O assunto de hoje, ou desta semana, é um assunto que não é simples. É um assunto que é um tanto complicado de abordar. É o divórcio. Apesar de que a gente vai abordar um aspecto disso aqui, mas nós vamos tratar sobre o divórcio. Por que Jesus mencionou o divórcio? Aliás, por que ele mencionou o divórcio numa pregação tão importante? Por que no grande sermão de Jesus, o Sermão do Monte, ele menciona ali de forma muito enfática o divórcio? Ele está tratando das leis, ele está tratando de leis e obviamente Jesus pinça algumas leis através das quais ele pode apontar coisas importantes. Dentre essas, ele pinça ali a lei a respeito do divórcio. E o que Jesus quer falar com isso? O que Jesus quer ensinar para a gente sobre isso? Eu quero, assim, dizer aqui, antes de qualquer coisa, que há pessoas divorciadas entre os nossos membros, e eu não quero de forma nenhuma constranger você ou fazer você sentir qualquer tipo de peso. Deus é um Deus de graça, de restauração, um Deus que transforma realidades, um Deus cujo amor é derramado sobre os nossos corações. Então, a gente precisa falar o que a palavra diz, mas quantas vezes a gente ouve pregações que nos lembram de coisas que a gente é desafiado a descansar na graça de Deus, né? Como Jesus falou, como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Então, assim, o divórcio é uma ruptura, e ruptura sempre deixa marcas. Então, talvez você que esteja me ouvindo, que experimentou, passou pelo divórcio, e talvez ainda haja marcas doloridas, ou não tão doloridas, mas ainda alguma sombra, algum fantasma que envolve algum nível de culpa. Enquanto a gente estiver falando mencionando o divórcio aqui, que a graça de Deus envolve o seu coração. Deus é um Deus de novas oportunidades e, enfim, quero deixar isso bem claro aqui hoje, para que ninguém se sinta constrangido, não pelos motivos errados, mas que Deus constranja a todos nós pelos motivos certos para que haja transformação na vida da gente. Bom, o texto diz assim, Mateus 5, 31 e 32. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual,
faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, ouviste o que foi dito. O texto onde Moisés fala sobre a carta de divórcio é o texto de Deuteronômio 24. Moisés começa dizendo assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Veja, é muito inespecífico, né? É muito genérico, né? Se o homem se casar e depois perceber que tem alguma coisa nela que ele não curte, que ele reprova, né? Ele pode dar uma carta de divórcio, uma certidão de divórcio. Jesus está dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, né? Eu, porém, vos digo. Jesus está acrescentando alguma coisa muito importante aqui. Jesus está trazendo uma consciência muito importante. E ele diz assim: o único motivo para um divórcio um motivo aceitável para o divórcio, aqui, no contexto de Jesus, é a imoralidade sexual. Por quê? Porque essa história de que se depois você aparecer no meio do caminho alguma coisa que você não curte, aparecer no meio do caminho alguma coisa complicada, alguma coisa que não te agrade, né? Aí você, poxa, essa é uma oportunidade para muitos homens se valerem de motivações equivocadas, erradas, duvidosas, né? Para poder pedir o divórcio. Para poder... E naquela época, assim, era uma coisa muito unilateral. O homem não curtia mais alguma coisa, dava uma carta de divórcio, aí a mulher daí que se vire. E a marca que fica sobre essa mulher na sociedade, de já ter sido casada, a maioria dos homens não vai querer essa mulher. Muitos vão desprezar essa mulher. Ela vai ficar estigmatizada. Então, essa atitude do homem de repudiar uma mulher é uma atitude muito séria para ser motivada por alguma coisa que não seja algo muito grave. Então, Jesus fala assim, que seja por imoralidade sexual, porque imoralidade sexual rompe um compromisso. O casamento ele é feito na base de um homem que deixa a sua casa, os seus pais, seu pai, sua mãe, né? E se une à sua mulher, se torna um com ela. Então, de repente, aquilo que era um é dividido, rompido, quebrado. E o que quebra aquilo que é um? Quando uma dessas pessoas trai essa unidade e se relaciona com uma outra pessoa, essa unidade é quebrada. Então, assim, a imoralidade sexual é realmente uma razão importante, uma razão significativa para poder chegarmos, para que se chegue no divórcio. Mas, fora isso, o que seria a razão, né? Mas quando Jesus aborda esse tema, e é muito enfático nisso, só a imoralidade sexual, é porque talvez houvesse no seu tempo uma banalização. Se ele precisa tocar nesse assunto, porque talvez tivesse uma banalização, talvez o índice de divórcio não estivesse tão baixo assim, né? E aí ele gosta de lembrar, lembrem que não tem outra razão plausível ou aceitável, né? Volto a lembrar que esse é um tema complicado e outras razões, como violência e outras coisas, podem ser tomadas aqui como razões. A gente não vai entrar nesse mérito, porque isso expande o assunto para uma coisa que não é necessariamente nosso foco hoje aqui. Mas a questão é, no tempo de Jesus, Jesus está abordando a situação de um jeito e ele tem muito sentido, tem total sentido no que ele fala, apenas com a imoralidade sexual. Se não for imoralidade sexual, o que normalmente causa os divórcios, né?
O que normalmente causa os divórcios? Se a maioria dos divórcios, ou todos os divórcios, a grande maioria deles fosse causada ou por moralidade sexual ou por atitudes tóxicas, né, de violência, enfim, de coisas graves, crimes graves, a gente entenderia, mas na verdade há muito apelo para incompatibilidade de gênios. Não fomos compatíveis um com o outro, né? Aí às vezes alguém vai falar assim, o amor acabou. Coríntios 13 fala que o amor jamais acaba. Às vezes as pessoas, até por causa da incompatibilidade de gênero, a gente diz que a pessoa demonstrou, manifestou um temperamento insuportável. Ou de repente só porque enjoou. Enjoou por causa do quê? Da rotina. A rotina tornou o relacionamento enjoativo. Mas, gente, desde as bem-aventuranças, a gente está estudando coisas muito profundas a respeito do cidadão do reino dos céus. O cidadão do reino dos céus é o cidadão que se antecipa a ser misericordioso. Depois ele alcança misericórdia, mas ele primeiro é misericordioso. Na verdade, no que diz respeito ao Senhor, a gente primeiro recebe misericórdia, depois é misericordioso. Mas no que diz respeito aos homens, às vezes a gente, muitas vezes ou quase sempre, a gente tem que ter a iniciativa da misericórdia, ser misericordioso. Ou seja, dar antes de receber, né? O texto fala sobre, a gente tem estudado aqui essas últimas semanas sobre dar a outra face, andar mais uma milha, dar mais do que foi pedido. Alguém pediu a capa, dá a túnica, enfim. Por quê? Porque esse é o princípio do Evangelho, né? Antes dar do que receber. E aí, dentro desse contexto, alguns desses motivos vão ser motivos aceitáveis, plausíveis, incompatibilidade de gêneros. Que mais? O amor acabou, relacionamento enjoativo por causa da rotina. Quem está disposto a dar se torna invencível nesse processo, né? Porque quando a sua perspectiva é que você precisa dar, independente do que você recebe, ou mesmo que não receba nada, olha, você já venceu muitas barreiras, muitas dificuldades que a gente, seres humanos comuns como a gente, tem dificuldade, né? Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. Veja, Paulo estabelece o casamento lá em Efésios, né? Efésios 5, Paulo estabelece o casamento como alguma coisa em que há sujeição mútua. Eu estou sujeito a minha esposa está sujeita a mim. Que princípio poderoso, né? Veja o que ele fala lá em Efésios capítulo 5. Vamos ler? Efésios capítulo 5. A partir do verso 22, ele diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Então, como é que a mulher está sujeita a Cristo, ao marido? Como ela é sujeita a Cristo, como é sujeita ao Senhor. Ela deve se sujeitar ao seu marido porque ele é o cabeça. Então, sujeitar-se aqui é abrir mão. Sujeitar-se aqui é ceder, se render, né? Esse é um cenário de perigo para a mulher, né? Abrir mão, ceder, se render, renunciar, né?
para se sujeitar, né? Mas veja bem, o que diz assim? A continuação, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, quando a mulher se sujeita ao seu marido, ela encontra em contrapartida, ela encontra um retorno do seu marido de amá-la como Jesus amou a igreja. Não tem problema se sujeitar a alguém que te ama como Jesus amou a igreja. E a gente fala assim, mas pastora, as coisas não acontecem bem assim. Bom, eu estou falando sobre princípios. Jesus está trabalhando princípios. Às vezes, em algum momento, a gente vai precisar fazer a nossa parte. E Deus constrói aquilo que a gente não consegue construir por conta própria. Mas a questão é que o marido também se sujeita à mulher. Por amor, ele se inclina. Né? Quando a associação é feita com Jesus aqui e a igreja, e Jesus amou a igreja a ponto de se dar por ela, o que ele fez senão se sujeitar a uma realidade humana, a se esvaziar da sua glória, da sua divindade? Não, ele não esvaziou da sua divindade, mas se esvaziar da sua glória para poder habitar entre nós, se fazendo um homem como nós. Ou seja, você vê então um amor que faz Cristo se sujeitar a realidades complicadas, mas por amor ele se sujeitou para conquistar, para ganhar, para trazer para perto, né? A mesma coisa, sujeição mútua. E aí você talvez pense assim, alguns de vocês pensam assim, mas isso não tem a ver comigo, eu não sou casado ainda, né? As células de jovens estão pensando, bem, muitos jovens adolescentes, né, os solteiros estão pensando, mas onde isso me toca? Onde isso fala comigo, né? Na verdade, o que está sendo exposto aqui não é apenas o casamento e o divórcio como uma resposta equivocada aos problemas dentro do casamento. O que está sendo exposto aqui é o desejo do coração humano de se satisfazer apenas. Jesus está confrontando essa talvez uma quantidade exagerada de divórcios acontecendo com motivos banais. Porque eu fiquei enjoada, porque o amor acabou, porque o temperamento dessa pessoa é muito ruim, porque... Peraí. Se não foi moralidade sexual, alguma coisa que rompa a unidade presente, não pode, não é assim, a gente não pode banalizar isso, precisa ser uma coisa muito séria. A gente precisa compreender o que está por trás disso. O que está por trás disso é uma tendência do ser humano a usar as coisas até enjoar delas, depois joga elas fora. A gente usa até que aquilo fica muito banal, a gente não quer mais e aí joga fora. A gente não pode fazer isso com pessoas. Então, isso é muito sério. Quantas mulheres talvez não estivessem repudiadas e entregues aqui a uma vida de humilhação e desgraça, só porque já não conseguiam atender os desejos de homens egocêntricos e dominados de paixões. Então, isso é muito, 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 muito sério. Muito sério. E a gente não pode tratar como alguma coisa qualquer. O texto de Mateus mesmo, no capítulo 19, no versículo 3, olha como é que os fariseus se aproximam de Jesus, perguntando. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Tinha uma questão das escolas judaicas de teologia, né, a esse respeito. Não vou entrar nesse mérito, mas a pergunta deles, por qualquer motivo, Jesus repete essa questão.
que é só por imoralidade sexual, mas ele aborda o princípio. O homem se torna um com sua mulher. Mas aí Jesus vai dizer o verdadeiro motivo do divórcio. Ele fala assim: Moisés deu a carta de divórcio para vocês por causa da dureza dos vossos corações. É o coração duro que dificulta o processo. Há muitas coisas que podem enrijecer o coração, mas é o coração duro, duro de mágoas, duro com base no medo de se frustrar e de perder, enfim, o coração endurecido. Então o problema está no coração, sempre no coração. Jesus está confrontando uma série de coisas, levando a gente para dentro do nosso coração para conhecer as intenções e as motivações dele. Então, da mesma forma, Jesus está falando aqui sobre o divórcio, o problema está no coração. O problema está no coração, o problema normalmente não está no outro, está no nosso coração. A nossa dificuldade é em ceder, em abrir mão, em se sujeitar, em pedir perdão, em perdoar. Então isso se aplica a qualquer pessoa, qualquer nível de relacionamento, até com Deus. Isso se aplica em qualquer pessoa. O problema do divórcio, segundo Jesus, é a dureza do nosso coração. O que está sendo exposto aqui, então, é a tendência humana de só pensar na própria satisfação. O quanto eu me sinto feliz por estar com essa pessoa, porque ela é boa nisso, boa naquilo, faz isso bem, faz aquilo bem. Então eu estou feliz. Por quê? Porque eu estou cercado de vantagens e benefícios. Mas Jesus, ele, quando esteve entre nós, não se mostrou depressivo e adoecido, mas brilhante em seu amor, né? Com um amor brilhante, com uma misericórdia constrangedora, com uma alegria de viver, assim, impressionante. Mas ele demonstrou isso tudo enquanto estava se doando a gente que não o queria, ou gente que só o queria pelo que ele poderia oferecer. Então, esse é o desafio de quem entende que, como diz 1 Coríntios 13, o amor é paciente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se ressente do mal. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Se esse amor for o elo, a gente vai falar que ele é o elo perfeito, o amor é o elo perfeito. Se esse amor for o elo nos casamentos, esses casamentos vão resistir a qualquer coisa. Mas se o elo dos casamentos for sentimentos, meros sentimentos, vantagens e benefícios, a rotina vai destroçar esse relacionamento. Ele não vai resistir. Enfim, que Deus nos dê a graça de entender do que Jesus está falando. Ele não está só condenando ele não está aqui condenando os divorciados. Ele não está aqui legislando. Ele está aqui abrindo os nossos olhos. O que motiva as suas atitudes? O que está motivando o seu coração? Qual é a razão das brigas, discussões, desentendimentos dentro de um relacionamento? A palavra diz, não são as paixões que brigam dentro de nós, que nos governam, nos dominam. Que Deus nos dê a graça de aprender a olhar para o coração. Você pode ter conflitos assim e rupturas de relacionamentos no nível da amizade, na relação de pais e filhos, sabe? Esses conflitos podem gerar inimizades e rupturas,
Mas esses conflitos estão quase sempre baseados em quê? Naquilo que eu não recebi, no retorno que não veio, na frustração que eu sinto. E aí eu tô com o meu coração programado para só dar quando receber o suficiente. E esse não é o padrão do reino dos céus. Então, que Deus abençoe a gente nessa semana, que Deus fale ao nosso coração, que Deus mova as nossas vidas na direção dos padrões do reino dele. Que sejamos parecidos com o Senhor, entregues, abnegados, apaixonados por fazer a vontade de Deus. Amém, meu querido? Amém? Deus abençoe você. Antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer para você que hoje eu estou enviando um estudo. Mas esse mês teremos 3 estudos apenas. Porque na semana, depois do dia 20, né? O dia 20 aqui é um sábado, não é isso? Dia 20 é um sábado. Depois dessa semana do dia 20, nós teremos uma semana sem estudo. Vocês podem mexer a semana, botar para antes, botar para depois, não tem problema, mas depois da semana do dia 20, nós teremos uma semana sem estudo. Por quê? Porque é uma semana de celebração. É uma semana em que você vai comemorar com a sua célula o Dia do Amigo. Dia 20 de julho é Dia do Amigo, então você vai separar essa semana para fazer uma festa especial. Nessa festa especial, você vai chamar um amigo seu que não conhece Jesus para desfrutar desse ambiente de amor que você vivencia, né? Então, assim, separe essa festa para confraternização e comunhão da célula, mas aproveite essa festa como uma estratégia para atrair pessoas, amigos seus, amigos do seu trabalho, da sua vizinhança, ou seja lá, amigos seus que não conheçam o Senhor e que você gostaria muito que fosse alcançado. Então, se prepare e ore por isso, se organize para isso. Eu estou mandando, junto com esse estudo dessa primeira semana, uma folhinha onde está escrito Nossa Semeadura. Então, nós tínhamos antigamente, trabalhávamos o oikos, né? E o oikos não é uma nomenclatura que a gente precisa jogar fora ou abandonar, pelo contrário, eu acho bonitinha a palavra oikos, mas ela sempre carece de muita explicação. E agora a gente está colocando numa folhinha assim, escrito Nossa Semeadura. E isso é bom para gerar sempre a pergunta na célula, ao final da célula, quando formos orar, no momento de evangelismo, o quarto e a gente pensar assim: em quem estou semeando? Essa pergunta é ser feita na célula: em quem você está semeando? Então, tem uma lista de semeadura que vocês vão ter para orar por ela. Então, eu aconselho que, de alguma forma já experimental, use essa lista para o dia para essa festa do dia 20 de julho, né, ou da semana posterior ao dia 20 de julho, a festa do Dia do Amigo. Use essa folha e escreva lá o nome de pessoas que você gostaria de convidar, e daqui para frente orem por essas pessoas para que elas possam ser atraídas para esse dia. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Muito, 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 muito. Que seja uma semana abençoada de edificação e células alegres e cheias da presença do Senhor. Deus abençoe.